Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo com os nossos estudos sobre 5 princípios básicos do Espiritismo, hoje vamos estudar o segundo princípio, que é o da imortalidade da alma. Esse princípio da imortalidade da alma, assim como o princípio da existência de Deus, ele anda junto com as outras crenças religiosas. Para as outras crenças religiosas, a alma também é imortal, porém a nossa diferença é o que fazemos durante essa imortalidade. Enquanto para as outras crenças, nós vivemos uma vida única na matéria e após a morte permanecemos também num estado único de contemplação, ou num purgatório, ou no inferno, céu, enfim, o que se crê naquela crença específica. Para nós espíritas, a imortalidade da alma existe, nós somos eternos, mas a diferença é o que fazemos. Nós voltamos várias vezes ainda para o plano físico, para progredir como espírito, melhorar e nos tornarmos espíritos puros. Então, para nós, a imortalidade da alma anda junto com o próximo princípio que vamos discutir, que é o da pluralidade das existências, que é a reencarnação. É impossível discutir dissociadamente para a gente essa questão da imortalidade da alma, dissociada da reencarnação. Mas eu vou separar aqui um pouquinho para esse vídeo não ficar tão longo e a gente poder estudar bem. Então, para embasar essa questão da imortalidade da alma para nós espíritas, eu trouxe 2 questões dos livros dos espíritos para a gente deixar isso bem fixado e entendermos também a diferença nossa para as outras crenças, né? Para a gente entender os porquês, a gente precisa sempre saber os porquês. Então, na questão 83 do livro dos espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede aos corpos materiais. É difícil conceber que uma coisa teve começo e não tem fim. Então, o que é que Kardec estava querendo saber? Ele entende que os espíritos tiveram um princípio, sim, mas entendo um princípio, como é que não tem um fim? Como é que é imortal? Como é que é eterno? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos foi: existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é ilimitada, e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim, é tudo que podemos dizer por enquanto. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que para nós, espíritos imperfeitos que ainda somos, é muito difícil realmente conceber, palpar essa questão da eternidade e da imortalidade. Mas que assim como uma criança não entende tudo ao seu redor e o pai entende, assim somos nós em relação a alguns princípios. Esse é um. Nós temos essa questão da imortalidade da alma já desde que nascemos, mas não sabemos ao certo como ela se dá. E para finalizar ainda mais, deixar isso mais fixo, na questão 959 do mesmo livro, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Ou seja, a gente já nasce com esse instinto, a gente já desde pequenininho entende, sente dentro de nós que temos uma vida futura. A gente não sabe o que é, mas que ela existe. E aí os espíritos respondem: já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Ou seja, a gente já sabe, quando a gente não está aqui preso à matéria, com essas limitações físicas, a gente entende tudo isso. Então, quando a gente volta, por mais que o véu do esquecimento nessa encarnação nos enegreça, às vezes, o que sabemos, mas a gente fica com aquilo lá no nosso interior. A gente sabe que de alguma forma a vida continua. E aí Kardec tem um comentário que encerra bem e fixa muito bem tudo isso para a gente não discutir mais sobre esse assunto. Ele diz: em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Quem nunca se perguntou o que é que acontece depois da morte, né? Todo mundo. Isso é até a base filosófica de muitas filosofias, muitas discussões. A base é essa, né? Saber o que vai se acontecer. Qualquer que seja a importância que liga à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária,
pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar a em que estamos aqui e nos veremos, deixando este mundo uma vez que é para sempre? Ele tá fazendo um raciocínio filosófico aqui. Como é que a gente não vai se preocupar com o que acontece após a morte? Se é eterno, a gente se preocupa com a viagem. Como é que a gente não vai se preocupar com essa viagem eterna? Né? É isso que ele traz. E aí ele segue. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Esse materialismo que fala que não tem nada após a morte, a gente rechaça, né? A gente empurra, a gente não quer ouvir isso. E aí ele segue dizendo: o homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem o querer, espera. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, foram contrassenso. E aí a gente volta para o princípio da existência de Deus. E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso num vídeo sobre reencarnação, mas a gente acreditar em Deus e não acreditar numa existência futura é contra tudo que nos fala que Deus é justo e bom. Deus seria muito injusto se permitisse todas essas desigualdades que a gente vê aqui e que fosse só isso daqui, não tivesse outras chances de melhorar, né? O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão, porque afinal de contas Deus não faz nada em vão, né? A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, isso contrapondo a algumas doutrinas que falam que quando nós morremos, o nosso princípio inteligente, enfim, nós nos unimos a uma massa e que nos tornamos um todo, não nos mantemos mais individual. Não é assim, né? Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? É muito importante que a nossa individualidade seja mantida, ela é fundamental, é isso que ele está dizendo aqui. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então, se nós perdêssemos a nossa individualidade, quando desencarnássemos, era mesmo que voltar ao nada, não valeria de nada. Então é esse a questão, o fundamento da imortalidade da alma. Entramos um pouco também na questão da justiça divina e na reencarnação, é muito difícil dissociar esses temas, mas no próximo vídeo a gente discute um pouquinho mais sobre esse princípio da reencarnação, tá bom? Nós nos vemos por aqui da próxima vez. Tchau, gente!